Você sabe como o FAP é calculado? Como é que funciona a variação dele entre 0,5 e 2? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao 7º episódio da websérie 21 sacadas para você entender de vez o fator acidentário de prevenção. Nesse vídeo, a partir de agora, eu vou te apresentar detalhadamente como é que funciona o cálculo do FAP. Vamos lá? Bom, mas antes de eu te mostrar como o FAP é calculado, deixa eu te falar um pouco sobre a importância de conhecer a metodologia de cálculo do FAP. Porque é muito comum os profissionais não conhecerem como é que funciona a variação entre 0,5 e 2, não saber o que é um FAP bloqueado, o que é um FAP original. Você concorda que se a gente não sabe de onde vêm as coisas, a gente também não compreende como gerenciar? E é por isso que é importante a gente conhecer a metodologia de cálculo do FAP, para a gente compreender como ele é calculado, quais são os elementos, quais são as variáveis que influenciam no cálculo do FAP, para que assim a gente saiba como é que funciona essa variação do FAP entre 0,5 e 2 e para que a gente também saiba o que é preciso fazer para melhorar o desempenho de uma empresa, ok? Então vamos agora aprender como é que funciona a metodologia de cálculo do FAP? Bom, o cálculo do FAP é efetuado anualmente, é efetuado para cada estabelecimento de uma empresa, ou seja, CNPJ completo, conforme essa ilustração. Se a gente tiver uma empresa que ela tem diversos estabelecimentos, o FAP ele vai ser apurado, calculado para cada um dos estabelecimentos dessa organização. Nesse exemplo, onde a gente tem uma matriz e 3 filiais. Cada um desses estabelecimentos terá seu respectivo FAP, que é calculado anualmente. Todo ano é apurado o fator acidentário de prevenção. E é levado em consideração o período base representado abaixo. Por exemplo, o FAP que está em vigência agora em 2020, ele foi processado, apurado, calculado em 2019, com base nas ocorrências de 2017 e 2018. É o chamado período base. Então é por isso até que uma ocorrência ela sempre influencia 2 anos no cálculo do FAP. Por exemplo, a gente está vendo aqui que 2018 está como período base. No FAP de 2021, vai ser processado, calculado em 2020, com base nas ocorrências no período base 2019-2018. Percebam que 2018 está pelo 2º ano. Então, uma ocorrência ela sempre influencia 2 vezes no período base, ok? E aqueles estabelecimentos novos, que não têm o período base completo até o ano do processamento do FAP, por definição terão FAP igual a 1. Por exemplo, um estabelecimento que abriu em 2019, 2020, no FAP 2021, não terá o período base completo de 2 anos, de janeiro a dezembro de cada um dos respectivos anos. Então, por definição, esse estabelecimento terá o FAP igual a 1. E aqueles estabelecimentos que não têm declaração de vínculo, GFIP inválida, atividade econômica inválida ou não correspondida no período base, também será atribuído o FAP igual a 1 para esses estabelecimentos, ok? E aqueles estabelecimentos com FAP abaixo de 1 que apresentam taxa média de rotatividade acima de 75%, não podem receber bonificação, ou seja, FAP inferior a 1. Desta forma, fica estabelecido FAP igual a 1, por definição desses estabelecimentos. Ou seja, o estabelecimento tem a rotatividade superior a 75%, e o seu FAP é bônus inferior a 1. Mas, por apresentar essa rotatividade, está impedido de ter a bonificação, seu FAP será bloqueado e igual a 1. Inclusive, nos próximos episódios, será abordado especificamente sobre a taxa média de rotatividade. Aqueles estabelecimentos que apresentam casos de morte, B93 ou CAT de óbito,
ou invalidez permanente, um B92, decorrente de acidente ou doença de trabalho, o valor do FAP não poderá ser inferior a 1. Não poderá ter aí o FAP bônus. Fica bloqueada a bonificação que teria direito. Ou seja, o estabelecimento tem o FAP inferior a 1, mas apresenta CAT com óbito, B92 ou B93, não pode ter essa bonificação, FAP inferior a 1. Será 1 o FAP desse estabelecimento. Ok? Mas aqui tem uma ressalva. Lembra que uma ocorrência ela influencia 2 vezes no cálculo do FAP, conforme o período base? Para fins desse bloqueio específico, somente é considerado os eventos morte ou invalidez considerado no primeiro ano do período base de cálculo do FAP, ou seja, ocorrência é de 2018. Então a gente vai ter o período base, onde 2018 vai ser o primeiro ano e o segundo ano. Só será considerado os eventos do primeiro ano, nesse exemplo hipotético aqui no caso de 2018. Quando 2018 for o segundo ano, por exemplo, 2017, 2018, não vai ser considerado esse aspecto aqui para bloqueio. Agora, quando for o período base 2018, 2019, percebam que 2018 é o primeiro ano do período base. Aí esses eventos serão considerados. Aí, posterior a essas definições, com base nos dados de ocorrência apresentados pelo estabelecimento da empresa no período base, é efetuado o cálculo do FAP, conforme algumas etapas que eu vou apresentar a seguir. Inicialmente é realizado o cálculo dos índices de frequência, gravidade e custo de cada estabelecimento. Com base no cálculo desses índices é realizado um ordenamento, nada mais é do que um ranking dos estabelecimentos de um mesmo KNAI subclasse. Então é pegado lá os estabelecimentos da mesma atividade econômica e é feito um ordenamento, é posicionado eles, daquele que apresenta o menor índice de frequência, o menor índice de gravidade, o menor índice de custo, para aquele estabelecimento que apresenta os maiores índices. Então é feito um ordenamento, um ranqueamento. Com base nesse ordenamento é feito o cálculo dos percentis, de ordem, de frequência, gravidade e custo. E com base no cálculo dos percentis é feito o cálculo do índice composto, que é o FAP propriamente dito. Então, inicialmente, o cálculo do índice de frequência, gravidade e custo é respeitado aqui essas expressões. No cálculo do índice de frequência é levado em consideração o número de benefícios acidentários, B91, 92, 93, 94, mais o número de CAT com óbito, dividido aí pelo número médio de vínculo multiplicado por 1000. Percebam que aqui CAT por si só não entra no cálculo, e também benefícios oriundos desse trajeto também são desconsiderados. Inclusive, no próximo episódio, o tema é exatamente esse. Aí, no cálculo do índice de gravidade, é dado peso diferente aos benefícios acidentários e CAT com óbito. Então, cada benefício tem um peso diferente. Isso dividido pelo número médio de vínculo, multiplicado por 1000. E o índice de custo é o valor total que a Previdência pagou no período, dividido pelo valor total de remuneração paga pelo estabelecimento, multiplicado por 1000. Então, aqui está a representação de como é calculado os índices de frequência, gravidade e custo de cada estabelecimento. Com base nisso, é feito um ordenamento. Nada mais é do que um ranqueamento, posicionado aqueles que apresentam os menores índices, aqueles que apresentam os maiores índices. Então, ou seja, os índices são comparados e ordenados. Com base nesse ordenamento, é feito o cálculo dos percentis de ordem de frequência, de ordem de gravidade e de ordem de custo, conforme essa representação aqui. Então, por exemplo, o percentil de ordem de frequência é 100 vezes o número de ordem de frequência do estabelecimento, menos 1, dividido por N menos 1, sendo que o N é o número total de estabelecimentos com insumos necessários para o cálculo. Ok? Então, aqui, o percentil de ordem de gravidade e custo segue a mesma lógica. Lógico, o que vai mudar é o número de ordem de gravidade de custo que pode ser diferente, ok? Com base nesses percentis de ordem, de frequência, gravidade e custo, é realizado o cálculo do índice composto. O índice composto aí é 0,35 vezes o percentil de ordem de frequência, mais 0,5 vezes o percentil de ordem de gravidade, mais 0,15 vezes o percentil de ordem de custo. Tudo isso vezes 0,02. Isso aqui é uma interpolação linear, para garantir que o valor máximo dessa expressão aqui seja 2, para respeitar a definição do FAP, que é o multiplicador variável entre o intervalo
0,5 e 2. Pode dar menor que 0,5? Pode dar menor que 0,5. E dando inferior a 0,5, por definição, será atribuído meio, 0,5 ao estabelecimento. E com base nesse cálculo aqui, o índice composto é o FAP propriamente dito. Ok? E aí, gostou do vídeo? Aprendeu a respeito da metodologia de cálculo do FAP? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que a gente consiga atingir a mais profissionais. Se você ainda não viu os episódios anteriores dessa websérie, não deixe de acompanhá-los. Se precisar da minha ajuda, pode me contactar por meio das minhas redes sociais. Até o próximo episódio. Um forte abraço.